Eu acho que sei como podemos vencer a guerra. Amira, meu amor, isso é assunto sério. Coisa de homem. Por favor, fica fora disso. Claro, com licença. O vento quente do deserto varria as muralhas de pedra ocre da fortaleza de Al-Hakka, trazendo consigo o cheiro de especiarias queimadas e a tensão inconfundível de um reino à beira da guerra. Para a princesa Amira, aquele calor não era opressivo. Era familiar, um lembrete do sangue guerreiro que corria em suas veias, herdado de um pai que lhe ensinara a segurar uma adaga antes de lhe ensinar a bordar. No entanto, enquanto descia da carruagem real, o peso que sentia não vinha da cota de malha ou do aço, mas das camadas sufocantes de seda lavanda e dos colares de ouro pesado que adornavam seu pescoço como correntes douradas. Ela não estava ali para um baile. Estava ali para conhecer seu noivo, o Sheikh Zayn al-Hamed, e para unificar seus exércitos contra a ameaça crescente nas fronteiras. Mas quando os portões se abriram e ela foi conduzida ao salão de estratégias, a realidade colidiu violentamente com suas expectativas. Zayn estava debruçado sobre uma mesa coberta de mapas, cercado por generais que cheiravam a suor e couro velho. Ele era imponente, com ombros largos que pareciam carregar o teto do palácio e uma barba aparada que emoldurava um maxilar tenso. Quando o arauto anunciou a presença da princesa, o silêncio caiu sobre a sala como uma mortalha. Zayn ergueu os olhos. Não havia hostilidade neles, o que seria preferível. Havia algo pior: indulgência. Princesa Amira, disse ele, endireitando-se e caminhando até ela. Sua voz era grave, acostumada a dar ordens que determinavam a vida e a morte. Ele pegou a mão dela, roçando os lábios nos anéis de safira com uma cortesia mecânica. A viagem foi longa. Meus servos prepararam seus aposentos na ala leste. É a mais fresca, longe do barulho do pátio de treino. Amira retirou a mão suavemente, mas com firmeza. Seus olhos percorreram o mapa na mesa, identificando imediatamente a falha na linha de suprimentos que eles discutiam. O barulho não me incomoda, Sheikh Zayn, e vejo que a passagem pelo Vale das Sombras está bloqueada. Se me permite, meu pai sempre utilizou a rota dos contrabandistas ao norte para flanquear. Zayn soltou uma risada curta, um som que não chegava aos olhos. Ele fez um gesto dismissivo com a mão, como se espantasse uma mosca persistente. Precio seu interesse, minha cara, mas não sobrecarregue sua mente com a feiura da guerra. Ele se virou para um servo que aguardava nas sombras. Leve a princesa ao harém. Traga sorvete de pistache e água de rosas. Ela deve estar exausta. O sangue de Amira ferveu subindo pelo pescoço. Ela não era uma boneca de porcelana para ser colocada em uma prateleira enquanto os homens brincavam de governar. Eu não vim aqui para tomar sorvete, Zayn. Vai pedir pelúcias para adornar minhas bolsas também? Mas antes que assim o faça, eu agradeço. Eu treino com o arco desde os 10 anos. Estudei táticas com os melhores generais do meu reino. Meu estilo é mais funcional. Zayn parou, virando-se lentamente. A expressão dele endureceu, perdendo a polidez diplomática. Ele deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal dela, exalando um cheiro de sândalo e oude. O arco de caça é um esporte nobre, princesa. Mas aqui, lidamos com lâminas que cortam ossos e homens que não têm honra. Ele tocou levemente o queixo dela, um gesto possessivo e paternalista. Deixe a proteção do reino para quem tem ombros para suportá-la. Seu dever é manter a beleza e a graça deste palácio viva para quando voltarmos da batalha. Agora vá. Tenho decisões a tomar. Ele lhe deu as costas antes mesmo que ela pudesse responder, voltando sua atenção para um general bigodudo que apontava algo irrelevante no mapa. Amira sentiu o gosto metálico da humilhação na boca. Ela não disse nada. Virou-se,
a seda de seu vestido chicoteando o ar com a violência de sua rotação, e saiu do salão. Cada passo ecoava sua promessa silenciosa. Ele engoliria aquelas palavras, nem que ela tivesse que enfiá-las goela abaixo com a ponta de uma espada. Nos aposentos designados, o luxo era insultante. Almofadas de veludo, bandejas de frutas cristalizadas, músicos prontos para tocar alaúde. Amira dispensou todos com um gesto brusco. Assim que a porta se fechou, ela arrancou o véu de seda e o atirou longe. Respirou fundo, olhando-se no espelho de bronze polido. O reflexo mostrava uma mulher bonita, sim, mas a raiva distorcia seus traços, revelando a guerreira presa sob a pele macia. Ela caminhou até o baú que trouxera. No fundo falso, escondido sob camadas de vestidos que jamais usaria, estava o equipamento que roubara de um dos guardas de seu pai antes de partir. Não eram roupas reais, mas trapos de um mercenário do deserto. Calças largas de algodão cru, uma túnica gasta, botas de couro surrado e, o mais importante, um litam índigo, o véu masculino que cobria o rosto, deixando apenas os olhos visíveis. A transformação foi metódica, quase ritualística. Ela pegou faixas de linho e envolveu o peito com força, apertando até que a respiração se tornasse curta e as curvas femininas desaparecessem sob a compressão dolorosa. Vestiu a túnica larga, que escondia o que restava de sua silhueta. Prendeu o cabelo longo e negro no topo da cabeça, escondendo-o sob um turbante desleixado e sujo de poeira. Por fim, passou o kohl ao redor dos olhos, não para embelezar, mas para endurecer o olhar, e esfregou uma mistura de óleo e terra nas mãos e no pescoço, apagando o cheiro de jasmim e a maciez da realeza. Quando olhou no espelho novamente, a princesa Amira havia desaparecido. Diante dela estava Amir, um nômade errante, um homem sem passado e sem mestre. Ela testou a voz, baixando o tom, tornando-a áspera e gutural. A guerra não pede beleza, Zen, sussurrou ela para o reflexo. Ela pede competência. Amira, agora Amir, saiu pelos fundos dos aposentos, escalando o muro baixo que dava acesso aos pátios de treinamento com a agilidade de um gato do deserto. O sol estava no pico, castigando a areia da arena onde 50 homens treinavam. O cheiro de suor era denso. Zen estava lá no centro de um círculo, observando com evidente desgosto 2 de seus tenentes lutarem. A luta era patética, força bruta, movimentos telegrafados, desperdício de energia. Zen balançou a cabeça. Basta, rugiu o sheik. Os 2 homens pararam ofegantes. Vocês lutam como bois arando a terra, lentos, pesados. Se um assassino da tribo rival vier à noite, vocês estarão mortos antes de sacarem as espadas. Ele percorreu a linha de soldados com os olhos faiscando de frustração. Não há um único homem aqui com a destreza necessária para ser meu braço direito? Alguém que pense antes de sangrar? Foi a deixa. Amir saltou do muro de pedra, aterrissando na areia com um baque surdo, mas equilibrado, levantando uma pequena nuvem de poeira. Todos os olhares se voltaram para a figura esguia, com o rosto coberto pelo litam azul. Quem é você? Perguntou o capitão da guarda, levando a mão ao punho da espada. Alguém que não luta como um boi, respondeu Amir, a voz rouca e controlada. Ele caminhou até o centro da arena, ignorando os guardas e olhando diretamente para Zen. Não fez reverência. Apenas sustentou o olhar do sheik. Ouvi dizer que o leão do leste procura presas, não gado. Zen estreitou os olhos, intrigado pela audácia daquele estranho magro. Ele fez um sinal para que o capitão recuasse. Você tem a língua afiada para um rato do deserto, disse Zen, cruzando os braços. Vamos ver se sua lâmina é igual. Capitão Jafar, mostre a ele o portão de saída. Jafar, um homem que era o dobro do tamanho de Amira, sorriu com malícia e sacou uma espada pesada de lâmina larga. Ele avançou como um touro, confiando na envergadura e na força. Amira não se moveu, ela esperou. O coração batia compassado, frio. Quando a lâmina de Jafar desceu num arco mortal, ela simplesmente não estava mais lá. Com um giro fluido sobre o calcanhar, ela deslizou para a esquerda. Não usou a espada embainhada em suas costas. Em vez disso, usou o próprio peso de Jafar contra ele. Quando o gigante tentou corrigir o movimento, Amira chutou a parte de trás do joelho dele, forçando-o a dobrar a perna. Antes que ele tocasse o chão, ela girou novamente, colocando a ponta de uma adaga curta, que ninguém vira ela sacar.
a milímetros da garganta exposta do capitão. O silêncio na arena foi absoluto. Jafar estava de joelhos, suando frio. Amira recolheu a adaga e se afastou, limpando uma poeira imaginária do ombro. Força sem direção. Já conhecemos essa história, Davi e Golias e etc., disse ela, olhando para Zen. Zen estava imóvel, mas seus olhos brilhavam com algo que Amira não vira no salão do trono. Respeito. Puro, elétrico e intenso. Ele descruzou os braços e caminhou até ela, ignorando Jafar, que se levantava envergonhado. Você não usou força, observou Zen, analisando o mercenário de cima a baixo. Você usou o equilíbrio dele. Onde aprendeu isso? Ah, a areia ensina, respondeu Amir, mantendo a cabeça erguida. Quando não se tem o tamanho da rocha, deve-se ter a fluidez do vento. Zen sorriu, um sorriso verdadeiro, que mostrava dentes brancos e criava rugas nos cantos dos olhos. Ele estendeu a mão, não para beijar anéis, mas para um aperto de antebraço, de guerreiro para guerreiro. Como se chama, irmão? Amira sentiu o calor da mão dele agarrar seu antebraço coberto de faixas e tecido sujo. A pele dele era áspera, quente. O aperto era firme, validando sua existência de uma forma que nenhuma seda jamais fizera. Amir, respondeu ela, sentindo o peso da ironia amargar a língua. Pois bem, Amir. Zen virou-se para seus homens, mantendo a mão no braço dela, apresentando-a como um troféu vivo. Olhem e aprendam. É disso que precisamos. Não de massa muscular inútil, mas de instinto. De velocidade. Ele voltou-se para ela, a expressão séria e conspiratória, tratando-a como um igual pela primeira vez. Você cavalga ao meu lado amanhã. Tenho problemas na fronteira sul e preciso de alguém que não precise de uma babá. Você sabe ler mapas? Melhor do que a maioria dos seus generais, disparou ela, arriscando-se. Zen gargalhou, um som alto e sonoro que ecoou pelas paredes de pedra. Ele deu um tapa forte nas costas dela, que quase a fez perder o ar. Mas ela se manteve firme como uma estaca. Gosto da sua arrogância. É merecida. Ele se aproximou, baixando a voz para um tom de confidência masculina que fez o estômago de Amira revirar de uma mistura de triunfo e culpa. Minha noiva chegou hoje. Uma princesa. Linda, mas frágil como vidro soprado. Tentei falar de estratégia e ela quase desmaiou de tédio. Graças a Alá. Agora tenho alguém com quem conversar sobre o que realmente importa. Amira engoliu em seco sob o véu. A vitória tinha um sabor estranho, agridoce e perigoso. Ela conseguira o que queria, o lugar ao lado dele. Mas o preço era ouvir a própria irrelevância confirmada pelos lábios do homem que deveria amá-la. As mulheres têm seus próprios mistérios, meu senhor, disse ela, a voz neutra. Que fiquem com eles. Zen acenou, já caminhando em direção ao arsenal e fazendo sinal para que ela o seguisse. Nós temos uma guerra para vencer, meu amigo. E sinto que, com você cobrindo minhas costas, finalmente tenho uma chance. Enquanto caminhava ao lado dele, as botas levantando poeira em uníssono, Amira olhou de canto para o perfil determinado de Zen. Ele achava que havia encontrado um irmão de armas. Mal sabia ele que acabara de recrutar a mulher que desmontaria seu mundo, peça por peça, até que ele aprendesse a ver de verdade. Vamos, Amir, chamou Zen, impaciente, parando na porta do arsenal. Quero ver se você atira tão bem quanto derruba gigantes. Amira ajeitou o turbante e apertou o passo. O jogo havia começado, e ela jogaria para ganhar, não o reino, mas o homem que se escondia atrás da coroa. Uau, hein? Aqui temos uma princesa. Guerreira? Interessante. Mais uma história que vai te fazer sentir emoções diferentes e com uma mensagem bem clara para o mundo. Será que vocês vão captar a mensagem que queremos passar com essa história? E enquanto Amira, ou Amir, caminha com o Sheikh, que tal interagir com o vídeo para ajudar o nosso canal a crescer mais e nos ajudar a sempre trazer histórias interessantes como essa? Comenta qual a sua cidade, país. Aliás, nosso canal é tão chique que tem gente do mundo todo assistindo. Legal, né? E se puder, já deixa um like também, pois enquanto Amira caminha, ela não fazia ideia que o disfarce dela culminaria em um confronto brutal com o seu noivo prometido. O sol do deserto de Al-Khali não perdoava reis nem plebeus, mas Amira descobrira que ele era particularmente cruel com mulheres fingindo ser homens.
O calor sob as camadas de linho grosso e a cota de malha leve era sufocante, uma estufa portátil que testava cada gota de sua resistência. As faixas que comprimiam seus seios cortavam a pele, e o suor escorria por suas costas como rios de lava, mas ela não ousava reclamar. Zane cavalgava à frente, a postura ereta e infatigável, como se o próprio calor o alimentasse. Durante 3 dias, eles patrulharam as fronteiras instáveis do sul, caçando os insurgentes que ameaçavam as rotas de comércio. E durante 3 dias, Amira, agora atendendo apenas por Amir, provou ser mais do que uma sombra silenciosa. Ela lia os rastros na areia, onde os batedores de Zane viam apenas dunas. Ela racionava a água com disciplina espartana e mantinha seu cavalo em condições impecáveis, ganhando olhares de aprovação relutante dos outros soldados da guarda pessoal do Sheik. Mas era a aprovação de Zane que importava, e era a que mais doía. Ao anoitecer do 3º dia, o comando foi dado para montar acampamento em um riacho seco, protegido do vento cortante por paredes de arenito vermelho. Enquanto os homens cuidavam dos animais e acendiam fogueiras baixas, Zane fez um gesto discreto, chamando Amira para longe do grupo principal. Ele se sentou sobre um tapete gasto estendido na areia, a informalidade do gesto desarmando a hierarquia rígida que mantinha com os outros. Ele ofereceu a ela um cantil de couro. "Beba, Amir. Você cavalga como um demônio." Zane sorriu, os dentes brancos brilhando na penumbra crescente. "Meus generais estariam pedindo uma carruagem a essa altura." Amira aceitou o cantil, tomando um gole cuidadoso, aproveitando o momento para ajustar o litam que cobria a metade inferior de seu rosto. A água estava morna, mas parecia néctar. "O deserto exige respeito, meu senhor." "Não conforto," respondeu ela, engrossando a voz num tom rouco. Zane soltou uma risada curta, partindo um pedaço de pão duro e carne seca, estendendo a metade para ela. "É exatamente isso," concordou ele, mordendo o pão com vigor. "Respeito. Algo que está em falta no palácio. Lá tudo é seda, sussurros e intrigas. Sinto que estou sufocando naquele trono. Aqui, com a areia nos dentes e o perigo no horizonte, aqui eu respiro." Ele olhou para as estrelas que começavam a pontilhar o céu violeta e a expressão de guerreiro endurecido suavizou-se, dando lugar a uma frustração cansada. "Minha noiva, a princesa Amira." Ele disse o nome dela como se fosse uma palavra estrangeira e desconfortável. "Eu deveria estar ansioso pelo casamento, suponho. É uma aliança política forte. Mas toda vez que penso em voltar para aqueles corredores perfumados e ter que explicar o mundo para alguém que nunca viu nada além de muros de jardim, sinto um cansaço nos ossos que nenhuma batalha me causou." Amira sentiu o pão virar pedra em seu estômago. O coração batia descompassado contra as faixas apertadas. Era uma tortura requintada. Estar sentada ao lado dele, ouvindo seus segredos mais profundos, apenas para descobrir que o segredo era o desdém que ele sentia por ela. "Talvez ela o surpreenda", arriscou Amira, mantendo os olhos fixos na pequena fogueira que crepitava entre eles. "As mulheres veem o mundo de ângulos que nós ignoramos. Talvez ela entenda de força, mas de um tipo diferente." Zane bufou, balançando a cabeça com um sorriso condescendente, como se ouvisse a ingenuidade de um irmão mais novo. "Você é um idealista, meu amigo. Eu a vi no dia em que chegou, tão pálida, tão delicada. Se eu a trouxesse para cá, ela quebraria antes do meio-dia." Ele se inclinou para a frente, os olhos escuros fixos nos de Amira, brilhando com uma intensidade fervorosa. "Não, Amir. O mundo é feito de ferro e sangue. Mulheres como ela são a beleza, as flores de um belo jardim. Mas nós somos a espada que impede que o jardim seja pisoteado." A declaração pairou no ar frio da noite. Amira sentiu uma onda de calor que nada tinha a ver com o deserto. Era raiva, misturada com uma tristeza profunda. Ele a respeitava imensamente, desde que ela não fosse ela mesma. Ele admirava a mente dela, a coragem dela, contanto que estivessem embaladas numa mentira masculina. "Agradeço a confiança, senhor", disse ela, a voz tensa. "Mas cuidado para não subestimar o que não se vê à primeira vista. Até o deserto parece morto,
até que uma tempestade o desperte. Zayn riu novamente, dando um tapa forte no ombro dela. Poeta e guerreiro, você é uma raridade. Agora durma. Amanhã atravessaremos o desfiladeiro da serpente. Se os relatórios estiverem certos, teremos trabalho antes do almoço. O desfiladeiro da serpente fazia jus ao nome. Era uma passagem estreita e sinuosa, ladeada por penhascos de pedra ocre que se erguiam como presas gigantescas em direção ao sol do meio-dia. O ar ali dentro era estagnado, pesado com o silêncio que precede o desastre. Amira sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Seu cavalo, um garanhão negro temperamental, dançou nervosamente, as orelhas coladas ao crânio. Ela olhou para cima, perscrutando as bordas dos penhascos. Nada se movia, exceto o tremeluzir do calor. Olhos abertos, murmurou Zayn ao lado dela, a mão já descansando no punho de sua cimitarra incrustada de joias. O silêncio aqui é muito alto. No momento em que ele terminou a frase, o mundo explodiu em caos. Um grito de guerra ecoou das rochas acima, seguido pelo som inconfundível de pedras rolando. Uma avalanche provocada bloqueou a saída traseira do desfiladeiro, isolando a vanguarda onde Zayn e Amira estavam do resto da tropa. Antes que a poeira baixasse, dezenas de homens surgiram das fendas nas paredes do cânion, deslizando pelas encostas com cordas e panos, brandindo espadas curvas e gritando maldições. "Emboscada!" gritou Zayn, puxando sua espada. O som do aço cantando foi o sinal para o inferno se soltar. Amira não pensou. O instinto, afiado por anos de treino secreto à luz de velas e madrugadas roubadas, assumiu o controle. Ela sacou sua própria lâmina, uma espada mais leve e rápida que as tradicionais, e girou o cavalo para cobrir o flanco direito de Zayn. 3 bandidos avançaram sobre o sheik simultaneamente. Zayn era um guerreiro formidável. Seus golpes eram brutais e precisos, derrubando o primeiro atacante com um corte limpo no peito. Mas a força bruta não podia cobrir todos os ângulos. Enquanto ele aparava o golpe do segundo homem, o terceiro aproveitou a abertura, mirando uma lança curta nas costelas desprotegidas do sheik. Amira viu antes de acontecer. Ela não gritou para avisá-lo. Não haveria tempo. Em vez disso, ela esporeou o cavalo e se lançou no espaço entre Zayn e a lança. Com um movimento fluido do pulso, ela desviou a ponta da lança com sua espada, fazendo o metal chiar contra o metal, e aproveitou o impulso do atacante para chutar-lhe o rosto com a bota pesada. O homem caiu para trás, atordoado. "À sua esquerda!" gritou ela, a voz cortando o barulho da batalha. Zayn girou, confiando cegamente no aviso, e executou um homem que tentava subir em sua cela. Eles lutaram assim por minutos que pareceram horas, costas com costas, cavalos girando em um balé mortal de sincronia improvável. Onde Zayn era a força de um martelo, esmagando defesas, Amira era a ponta de uma agulha, encontrando as brechas na armadura, os tendões expostos, os pontos fracos. Ela não tentava aparar os golpes pesados dos bandidos. Ela se esquivava, deslizando sob as guardas altas e cortando com precisão cirúrgica. Um gigante com uma massa de ferro derrubou o cavalo de Zayn. O animal gritou e caiu, levando o sheik ao chão em uma nuvem de poeira. O gigante ergueu a maçã para o golpe final. Zayn, preso sob o peso do animal morto, ergueu a espada em uma defesa fútil. Amira saltou de sua própria cela. Ela aterrissou nas costas do gigante como um gato selvagem, passando a lâmina de sua espada num movimento único e selvagem. O homem desabou como uma torre, e Amira rolou no chão, pondo-se de pé instantaneamente, plantando-se entre Zayn e os atacantes restantes. Ela girou a espada, o líquido vermelho gotejando na areia, a respiração pesada. Seus olhos, a única parte visível, queimavam com uma fúria fria. Os bandidos restantes, vendo seu líder morto e a ferocidade daquele soldado pequeno e ágil, hesitaram. O som de cascos trovejando anunciou a chegada do resto da guarda de Zayn, que finalmente conseguira transpor o bloqueio de pedras. Os bandidos, percebendo a derrota, fugiram para as fendas como ratos do deserto.
O silêncio voltou ao desfiladeiro, agora quebrado apenas pelos gemidos dos feridos e a respiração ofegante dos sobreviventes. Amira embainhou a espada, as mãos tremendo levemente pela adrenalina. Ela se virou para Zein, que lutava para se livrar do peso do cavalo morto. Sem dizer palavra, ela estendeu a mão para ele. Zein a agarrou. O aperto dele era firme, quente, manchado de sangue e terra. Ele se ergueu, sacudindo a poeira do manto real, mas seus olhos nunca deixaram os de Amira. Havia algo novo ali. Não era apenas aprovação. Era reverência. Ele não soltou a mão dela imediatamente. Puxou-a para perto, num abraço rápido e duro, batendo no peito dela com a mão livre. Amira congelou, sentindo o cheiro de almíscar e suor dele, a dureza de sua armadura contra a dela. Eu lhe devo minha vida, irmão, disse Zein, a voz rouca, despida de qualquer arrogância real. Ele se afastou o suficiente para olhá-la nos olhos, segurando-a pelos ombros. Eu vi muitos homens lutarem. Vi generais, campeões de arena, veteranos. Mas nunca vi ninguém se mover como você. Você lutou por mim como se meu sangue fosse o seu. Amira tentou desviar o olhar, a culpa borbulhando em sua garganta, mas ele a segurou firme. Escute-me bem, continuou Zein, a intensidade em sua voz fazendo o coração de Amira doer. As pessoas me chamam de senhor ou alteza por medo ou dever, mas hoje, neste desfiladeiro, o aço revelou a verdade. Você não é meu subordinado, Amir. Você é meu irmão. O irmão que eu escolheria se pudesse moldar uma alma a partir da própria coragem. Ele apertou o ombro dela mais uma vez, um gesto de lealdade absoluta. De hoje em diante você cavalga à minha direita. Amira sentiu as lágrimas quentes de frustração pinicar em seus olhos, agradecendo a Alá pelo véu que escondia seu rosto. A vitória tinha gosto de cinzas. Ele acabara de lhe dar o lugar mais alto que um homem poderia desejar ao seu lado, mas ela era uma mulher. Talvez ela quisesse apenas reconhecimento da sua capacidade. E a mente dela começou a borbulhar, pensando se realmente foi uma boa ideia ir tão longe para se mostrar capaz. Algo mudou. É uma honra, Zein, disse ela, usando o nome dele sem títulos pela primeira vez, testando a perigosa liberdade que a Irmandade lhe conferia. Zein sorriu, um sorriso genuíno e aberto que ela nunca vira antes. Vamos, irmão. Vamos sair deste buraco. Temos uma guerra para vencer, e pela primeira vez sinto que não estou lutando sozinho. Enquanto caminhavam para fora do desfiladeiro lado a lado, as botas levantando a mesma poeira, Amira percebeu a terrível ironia de seu sucesso. Ela havia conquistado o coração do guerreiro, mas para manter esse amor fraternal, ela teria que matar a princesa. E ela não sabia quanto tempo mais conseguiria segurar a espada contra a própria garganta. O retorno ao palácio de Alcária não teve a pompa das grandes conquistas, pelo menos não para Amira. Enquanto os portões de bronze se abriam para engolir a caravana real, o som dos cascos no pavimento de pedra parecia martelar uma contagem regressiva em sua têmpora. Para Zein, aquele era o retorno ao lar, o momento de celebrar a segurança da fronteira garantida pelo aço e pelo sangue. Para ela, era o momento de vestir a mortalha de seda. A transição foi física e violenta. Poucas horas antes, ela cavalgava com o vento chicoteando o rosto, o cheiro de suor e couro impregnado na pele, rindo de uma piada suja que um dos tenentes contara. Agora, trancada em seus aposentos, observava a própria imagem no espelho de prata polida, enquanto suas aias esfregavam sua pele com óleos perfumados. A tinta de nogueira que usava para escurecer a pele e criar a sombra de uma barba por fazer, tingia a água da bacia de um marrom turvo, levando consigo Amir pelo ralo. A senhora está tão queimada de sol, comentou uma das servas, passando um creme de amêndoas nos ombros de Amira, onde a marca da cota de malha havia deixado vergões vermelhos. O jardim do terraço não deveria ser usado ao meio-dia. Sua pele é preciosa demais para ser castigada assim, princesa. Amira não respondeu. Seus olhos estavam fixos no reflexo. A mandíbula quadrada que ela projetava com tanto esforço relaxou, voltando à curva suave e feminina. Os ombros antes tensos e erguidos em uma postura de desafio constante
caíram sob o peso da seda azul turquesa que lhe cobria o corpo. Amir era um guerreiro, um confidente, um irmão de armas. A princesa Amira, refletida ali, parecia apenas uma boneca de porcelana prestes a ser colocada em uma prateleira alta, longe do perigo, longe da vida. A dor daquela dualidade era aguda. Ela vira o sorriso de Zein. O verdadeiro sorriso. Não a curva educada e protocolar que ele oferecia aos diplomatas, mas o sorriso de dentes expostos, de olhos brilhando com a adrenalina da sobrevivência compartilhada. Ele sorrira para Amir. Para ela, Amira, restava apenas a cortesia gélida de um estranho. Quando a noite caiu, o palácio parecia sufocante. O ar pesado com incenso de sândalo não tinha a pureza cortante do deserto. Amira foi convocada para o jantar nos aposentos privados do sheik. Era uma honra, diziam as aias, excitadas. O noivo desejava a companhia da noiva. Mas Amira sabia a verdade. Zein estava entediado. Ele precisava de uma audiência, e na falta de seus generais, a esposa decorativa teria que servir. Ao entrar na sala de jantar, encontrou Zein de pé junto à varanda, olhando para o horizonte escuro, onde as dunas se encontravam com as estrelas. Ele já não usava a armadura de couro batido, mas uma túnica de linho branco, simples e elegante, que acentuava a largura de seus ombros. Ele parecia um leão enjaulado, a energia cinética vibrando sob a pele, incapaz de se acomodar à quietude do palácio. "Alteza", disse ela, fazendo a reverência que lhe fora ensinada desde o berço, a voz suave, modulada para agradar. O som da própria voz lhe causou náuseas. Era aguda demais, submissa demais. Zein virou-se, e o brilho que ela vira nos olhos dele no desfiladeiro havia desaparecido, substituído por uma névoa de exaustão educada. "Amira!" Ele saudou, indicando as almofadas dispostas ao redor da mesa baixa, farta de frutas, cordeiro e pão. "Sente-se. Espero que seu dia tenha sido agradável." "Foi tranquilo. Mas matei alguns insetos", mentiu ela, acomodando-se com a graça fluida que se esperava de uma princesa, lutando contra o impulso de se sentar de pernas cruzadas e pegar um pedaço de carne com a mão, como Amir faria. "E as fronteiras? As notícias são boas?" Zein suspirou, servindo-se de vinho com um gesto impaciente. Ele não olhou para ela, mas para o líquido escuro na taça. "A fronteira está segura. O aço resolveu o que a diplomacia não conseguiu." Ele tomou um gole longo, limpando a boca com as costas da mão, um gesto que ele rapidamente corrigiu ao lembrar onde estava. "Mas não vamos falar de sangue e areia. Não é conversa para seus ouvidos delicados. Conte-me, o que fez hoje?" Além de dedetizar o palácio, claro, escolheu tecidos para o casamento. "Ouvi dizer que os mercadores de Damasco trouxeram sedas novas." Amira sentiu o estômago revirar, e não era fome. A condescendência dele não era cruel, era casual, o que tornava tudo pior. Ele não a diminuía por maldade. Ele simplesmente não cogitava que ela pudesse ser maior do que aquilo. Não cogitava que ela salvou a vida dela horas atrás. "Na verdade", começou ela testando o terreno perigoso. "Ouvi os guardas comentarem sobre a emboscada no desfiladeiro. Disseram que foi uma tática de pinça, usando a geografia contra os saqueadores. Uma manobra arriscada, mas brilhante. Se o flanco direito tivesse cedido, o centro teria colapsado." Zein parou com a taça a meio caminho da boca. Ele a encarou, pela primeira vez realmente olhando para ela naquela noite. Havia surpresa em seu rosto, mas logo foi substituída por um sorriso divertido, como se visse um gato tentando latir. "Você tem ouvidos atentos para as fofocas dos guardas, Amira. Mas guerra não é um jogo de tabuleiro que se entende ouvindo rumores." Ele recostou-se nas almofadas, o olhar distante, perdido na memória da batalha. "Foi mais do que tática. Foi instinto. Eu tinha um amigo ao meu lado, Amir. Ele não esperou por ordens. Ele viu a brecha e se lançou nela. Há uma linguagem no campo de batalha que não precisa de palavras. Você se move, e o outro se move em resposta, como se partilhassem o mesmo fôlego." O coração de Amira disparou.
Ele estava falando dela, para ela, sem saber que era ela. A ironia era uma lâmina fria pressionada contra sua garganta. Talvez, disse ela, a voz tremendo ligeiramente, não de medo, mas de frustração contida. Se o senhor desse a oportunidade, descobriria que essa linguagem não é exclusiva dos homens. Talvez a inteligência necessária para ler um campo de batalha seja a mesma necessária para navegar as intrigas da corte ou para entender o coração de um reino. Zane riu, um som curto e seco, desprovido de humor. Você é uma idealista, minha flor, e é por isso que eu a protejo. Ele se inclinou para a frente, invadindo o espaço pessoal dela com uma intensidade paternalista que a fez querer gritar. O mundo lá fora é brutal. Ele exige calos nas mãos e gelo nas veias. Você foi feita para a beleza, para a suavidade. Olhe para estas mãos. Ele pegou a mão dela, virando a palma para cima, dando um beijo em cada uma. A mão de Amira estava macia, graças aos óleos e cremes. Mas se ele olhasse com atenção, veria a pele levemente mais grossa na base do indicador e do polegar, onde o cabo da espada roçava. Mas Zane não estava procurando por força. Ele estava procurando a confirmação de sua própria visão de mundo. Mãos de seda, murmurou ele, soltando-a como se fosse um objeto frágil. E eu? A pergunta escapou dos lábios de Amira antes que ela pudesse contê-la. O que Alcaria precisa de mim, Zane? Apenas que eu seja bonita e fique em silêncio? O sheik franziu a testa, irritado com a súbita mudança de tom. Ele não estava acostumado a ser questionado, muito menos por sua noiva. Alcaria precisa que você seja a mãe de meus filhos e a luz deste palácio sombrio. Não tente ser o que você não é, Amira. É exaustivo. Eu passei dias no deserto, cercado por homens rudes, comendo poeira e lidando com a morte. Quando volto para cá, quero paz, quero suavidade. Não quero debater estratégia militar com minha esposa. Quero olhar para você e esquecer que a guerra existe. As palavras dele foram como um tapa. Ele não queria uma parceira. Ele queria um analgésico. Ele queria que ela fosse o oposto de tudo o que ele admirava em Amir. Ele amava a coragem do soldado, mas exigia a covardia passiva da princesa. Amira sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos, não de tristeza, mas de uma raiva incandescente. Ela havia sangrado por ele. Havia matado por ele. Havia protegido suas costas quando ninguém mais conseguia acompanhá-lo. E agora, ele a reduzia a um ornamento, usando o próprio Amir como o padrão inalcançável com o qual ela deveria competir. E se a suavidade não for o suficiente? Insistiu ela, apertando o guardanapo de linho em seu colo até os nós dos dedos ficarem brancos. Já se um dia o inimigo chegar aos portões e a seda não puder parar as flechas, o que valerá a minha beleza então? Zane levantou-se abruptamente, a paciência esgotada. Ele caminhou até a varanda novamente, dando as costas a ela. Então, eu e homens como Amir estaremos lá para morrer por você. Porque é isso que fazemos. É essa a ordem natural das coisas. Ele virou a cabeça ligeiramente, o perfil iluminado pela luz das tochas. Você deveria agradecer por não ter que carregar esse fardo, em vez de cobiçá-lo como uma criança que quer brincar com a faca do pai. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com tudo o que não foi dito. Amira olhou para as costas largas dele, para a curva do pescoço onde ela sabia que havia uma pequena cicatriz antiga, visível apenas quando ele suava ou lutava. Ela conhecia aquele homem melhor do que qualquer outra pessoa no mundo. Ela conhecia seus medos, sua solidão, seu desejo desesperado de não estar sozinho no topo. E ele, em sua cegueira arrogante, estava empurrando a única pessoa capaz de preencher esse vazio para longe, tudo por causa de um preconceito antigo. Ela se levantou. Seus movimentos não foram fluidos desta vez. Foram rígidos, controlados. Perdi o apetite, Alteza, disse ela, a voz fria como o vento da noite no deserto. Se me der licença, vou me retirar para meus aposentos. Tenho que escolher as sedas para o casamento, afinal. É a única estratégia que me é permitida. Zane não se virou. Apenas acenou com a mão, dispensando-a. Vá, descanse. Amanhã teremos convidados e preciso que você esteja radiante. Amira saiu da sala,
o som de seus passos abafado pelos tapetes persas. Cada passo a afastava mais daquele homem, e cada passo solidificava uma resolução terrível em seu peito. Ele queria a Amir? Ele teria a Amir, mas ele perderia a mira no processo. Enquanto caminhava pelos corredores vazios do palácio, passando pelas guardas que mal a notavam, Amira sentiu a irmandade que tanto prezara se transformar em cinzas em sua boca. A admiração de Zeyn por Amir não era um elogio, era um insulto à mulher que ela era. Ele amava a máscara e desprezava o rosto por baixo dela. Ao chegar em seu quarto, ela dispensou as aias com um gesto brusco. Trancou a porta. Foi até o baú escondido no fundo do armário, sob pilhas de vestidos que jamais usaria por vontade própria. Suas mãos tremiam enquanto ela puxava o tecido áspero do turbante, a túnica gasta, a adaga curva. Ela olhou para o espelho uma última vez. A princesa triste a encarava de volta. Acabou, sussurrou ela para o reflexo. Ele quer um irmão? Eu lhe darei um irmão. Mas ele vai se arrepender de ter desejado isso. A ruptura estava feita. O laço invisível que unia noivo e noiva havia sido cortado não por uma espada, mas por palavras de indiferença. Amira começou a se despir, a seda caindo no chão como uma pele morta, preparando-se para vestir a armadura de mentiras uma última vez. Mas desta vez não seria para protegê-lo, seria para ensiná-lo a enxergar. A poeira do deserto ainda parecia impregnada em seus poros. Uma segunda pele arenosa que cobria a mentira que ela vivia. Amira estava nos aposentos designados ao capitão da guarda pessoal, um anexo austero de pedra e tapeçarias escuras, longe o suficiente do harém para garantir sua privacidade, mas perto o suficiente dos aposentos do sheik para que ele pudesse convocá-la a qualquer momento. Não como esposa, mas como guerreiro. Ela removeu as braçadeiras de couro com gestos lentos e dolorosos. Seus antebraços estavam marcados pelo aperto das correias, linhas vermelhas desenhando o mapa de seu sacrifício. O ar no quarto estava viciado, pesado com o cheiro de óleo de espada e suor seco. Ela ansiava pelo banho, pela água fria que lavaria Amir e traria Amira de volta, ainda que apenas para a solidão de seu espelho. Mas antes que pudesse alcançar a bacia de água, a porta se abriu com um estrondo. Zeyn entrou como uma tempestade de areia, a capa esvoaçando atrás dele. A expressão uma mistura turbulenta de frustração e exaustão. Ele não bateu. Ninguém bate a porta de seu braço direito, de sua sombra armada. Você viu aquilo, Amir? Zeyn bradou, jogando as luvas sobre a mesa de mapas com violência. Ele começou a andar de um lado para o outro, uma fera enjaulada em sua própria insatisfação. A incompetência do conselho é uma praga, mas a irrelevância daquela corte é um veneno. Amira paralisou. Ela puxou a túnica larga para cobrir melhor o peito, onde as faixas de compressão ainda a apertavam até faltar o ar. Ela manteve o rosto na sombra, virada de perfil. O conselho teme a guerra, meu senhor, disse ela, engrossando a voz num tom rouco que já se tornara natural, embora arranhasse sua garganta. É natural que hesitem. Não falo do conselho de guerra. Zeyn girou nos calcanhares, apontando um dedo acusador para o nada. Falo do jantar. Falo daquelas conversas vazias sobre tecidos importados e o clima nas montanhas. Falo da minha noiva. O coração de Amira falhou uma batida. Ela se apoiou na mesa de madeira bruta, sentindo as farpas sob os dedos enluvados. A princesa Amira parecia adequada. Ela testou arriscando um olhar para ele. Zeyn soltou uma risada curta e amarga, servindo-se de vinho com movimentos bruscos. O líquido vermelho balançou na taça dourada, ameaçando transbordar, assim como a paciência dele. Adequada? Ela é um ornamento, Amir, um vaso de porcelana requintado, pintado com as cores da submissão. Eu olho para ela e... Como eu posso ficar tranquilo se a qualquer momento um inimigo pode nos atacar e se Alá nos proteja, ela for capturada? Ele bebeu um gole longo, limpando a boca com as costas da mão. Hoje, quando estávamos no desfiladeiro, quando você previu aquele ataque pelo flanco esquerdo, aquilo foi brilhante, aquilo foi vida. É disso que eu preciso ao meu lado no trono, de alguém que entenda o peso do aço, não a leveza da seda. Amira sentiu um gosto metálico na boca. A admiração dele por Amir
era um punhal no ventre de Amira. Ele venerava a mente dela, a alma dela, mas era incapaz de ver que aquela alma habitava o corpo da mulher que ele desprezava. Talvez, disse ela, a voz tremendo perigosamente na borda do controle, se o senhor conversasse com ela sobre estratégias, em vez de presumir que ela só entende de bordados, a princesa o surpreenderia. Zeyn parou, olhando para Amir com uma expressão de incredulidade paternalista. Ele se aproximou, colocando uma mão pesada e quente no ombro dela. O toque, que deveria ser de camaradagem, queimou como brasa. Você é um idealista, meu irmão, um guerreiro romântico. Ele apertou o ombro dela, sacudindo-a levemente. Mulheres como ela são criadas em gaiolas de ouro. Elas não têm a visão periférica que nós temos. Elas não veem o mundo. Veem apenas o reflexo delas mesmas nos espelhos do palácio. Algo se partiu dentro de Amira. Não foi um som. Foi uma sensação física, como uma corda de arco tensionada além do limite que finalmente estala, chicoteando de volta. A exaustão, a dor física das faixas, a humilhação constante de ser comparada a si mesma e perder, tudo convergiu num ponto incandescente de fúria. Ela se desvencilhou do toque dele com um movimento brusco, recuando 2 passos. Cuidado, majestade. Ela sibilou, esquecendo-se de modular a voz. O tom saiu cortante, límpido, feminino. Ser patético desse jeito vai fazer ela se afastar de você. Zeyn franziu a testa, a confusão nublando seus olhos escuros. O que disse? Amir, você está... Eu disse que você é patético, Amira interrompeu, a voz ganhando volume e força. Ela não estava mais atuando. Ela estava transcendendo o papel. Você busca força em todos os lugares errados e despreza a inteligência só porque ela não usa barba. Zeyn endureceu, a postura de Sheikh retornando instintivamente. Você esquece com quem fala, soldado. Está bêbado? Não. Ela riu, um som seco e sem humor. Estou sóbria pela primeira vez em semanas. E estou farta. Você diz que sua noiva é um vaso vazio? Diz que ela não tem fogo? Amira levou as mãos ao turbante. Seus dedos, trêmulos de raiva, encontraram o nó do tecido áspero que escondia seus cabelos. Você tá drogado, cara? Zeyn deu um passo à frente, alarmado pela energia caótica que emanava de seu melhor amigo. O que está fazendo? Mostrando a você o tamanho da sua cegueira. Com um puxão violento, o tecido se desenrolou. O turbante caiu no chão. Mas não parou por aí. Amira puxou a touca de contenção que usava por baixo e numa cascata escura e brilhante, seus longos cabelos negros, que ela mantinha trançados e presos contra o crânio com dolorosa precisão, caíram sobre os ombros, emoldurando o rosto sujo de fuligem. O silêncio que se seguiu foi absoluto. O mundo fora daquele quarto parou. O vento no deserto calou-se. Zeyn recuou como se tivesse sido golpeado fisicamente. Seus olhos se arregalaram, a pupila dilatando em choque, o cérebro incapaz de processar a imagem. Ele olhava para o rosto sujo de terra, para a cicatriz recente no queixo feita por uma flecha de raspão, e depois para os cabelos de seda negra que pertenciam inconfundivelmente a uma mulher. A Mira. O nome saiu de seus lábios como uma oração quebrada, um sussurro de quem vê um fantasma. Ela não parou. A raiva era um combustível potente. Com movimentos rápidos, ela desamarrou a túnica pesada de couro e a deixou cair. Por baixo, a camisa de linho fina revelava as curvas que as faixas no peito tentavam, inutilmente agora, esconder. A postura dela, porém, não suavizou. Ela permaneceu ereta, queixo erguido, os olhos flamejando com uma dignidade ferida. Você disse que confiava sua vida a mim, disse ela, a voz firme, ecoando nas paredes de pedra. Disse que eu era o irmão que nunca teve. Disse que a princesa não tinha visão. Ela chutou a espada embanhada que estava no chão, fazendo-a deslizar até bater nas botas de couro de Zeyn. O som do metal contra o couro foi um julgamento. Pegue. Pegue a espada do homem que você admira. Zeyn não se moveu. Ele estava pálido sob o bronzeado do deserto. Sua mente revisitava cada conversa, cada batalha, cada momento de intimidade viril ao redor da fogueira, recontextualizando tudo com uma vertigem nauseante. Como? Ele tentou articular, a voz falhando. Por quê? Porque era o único jeito de você me ouvir.
Amira gritou, as lágrimas de raiva finalmente transbordando, traçando caminhos limpos em seu rosto empoeirado. Porque quando eu cheguei aqui com sedas, você me mandou comer doces. Mas quando vesti trapos e peguei uma espada, aí sim você me chamou de irmão, me colocou ao seu lado. Ela avançou um passo e, pela primeira vez na vida, o grande Sheikh Zain, o leão do deserto, recuou diante de uma mulher. Você é tão cego, Zain, que eu precisei me anular para ser vista. Você venerou o soldado e cuspiu na mulher, sem perceber que a coragem, a estratégia, a força, tudo vinha da mesma fonte. Tudo vinha de mim. Amira levou a mão ao peito, arrancando um colar com o brasão real que ele havia dado a Amir, como símbolo de confiança eterna. Ela o arremessou. O metal tilintou ao bater no peito dele, caindo ao chão com um som oco. Você queria um general? Você o tinha. Você queria uma esposa parceira? Você a tinha. Mas sua arrogância matou a ambos esta noite. Zain olhou para o colar no chão, depois para ela. A confusão em seu rosto estava dando lugar a uma dor profunda, uma compreensão horrorizada do tamanho de seu erro. Amira, eu não sabia. Eu juro, eu não... Exatamente. Ela o cortou, fria como o inverno nas dunas. Você não sabia porque nunca se deu ao trabalho de olhar e principalmente ouvir. Você olhou para mim e decidiu que não havia nada atrás dela. Ela se virou, caminhando até a porta. Não havia mais nada a ser dito. O ar entre eles estava saturado de verdades não ditas que agora gritavam. A irmandade, a camaradagem, a confiança absoluta, tudo aquilo era real e, ao mesmo tempo, era a maior mentira de todas. Ela pegou um manto para cobrir os ombros, escondendo a mistura profana de roupas masculinas e cabelos femininos. Para onde você vai? Zain perguntou, a voz rouca, dando um passo involuntário em direção a ela. Você não pode sair assim. Os guardas... Amira parou na porta, a mão na maçaneta de ferro. Ela olhou para ele por cima do ombro, e o olhar dela era mais devastador do que qualquer golpe de espada que Amir já tivesse desferido. Os guardas me deixam passar porque respeitam a farda que visto, algo que o líder deles nunca aprendeu a fazer com o vestido que eu usava. Amira, espere. Nós precisamos conversar. Nós precisamos... Ele estendeu a mão desesperado, vendo a única pessoa que realmente o entendera, prestes a desaparecer. Não, ela disse girando a maçaneta. O soldado Amir morreu esta noite, e a princesa Amira, ela não tem nada a dizer a um homem que só respeita o que vê no espelho. Fique com seu exército de homens, Zain. A porta se abriu e se fechou com um estrondo definitivo. Zain ficou sozinho no quarto silencioso. O cheiro de suor e óleo ainda pairava no ar, misturado agora com o perfume sutil de jasmim que se libertara dos cabelos dela. Aos seus pés jaziam o turbante desenrolado, a espada do seu melhor amigo e o colar da sua confiança. Ele caiu de joelhos, as mãos agarrando o tecido áspero do turbante, enquanto o peso esmagador de sua própria estupidez desabava sobre seus ombros como o teto do palácio. Ele tinha tudo. E por não saber ver, agora não tinha nada. O silêncio no Palácio Real durou dias. Haviam se passado 7 dias em que o sol parecia nascer mais pálido e se pôr mais rápido, recusando-se a iluminar a vergonha de um monarca que possuía exércitos, mas não possuía sabedoria. Zain caminhava pelo pátio de treinamento, o local onde a amizade deles havia sido forjada no fogo e no suor. Seus guardas de elite, homens selecionados a dedo, formavam um semicírculo respeitoso, aguardando ordens. Mas quando Zain olhava para eles, não via guerreiros. Via apenas sombras. Ele via a postura rígida demais, o medo subserviente nos olhos, a falta daquela centelha de desafio que fazia o sangue ferver. Você... Zain apontou para o capitão da guarda, um homem corpulento chamado Hakim. Ataque-me. Hakim hesitou. Vossa Alteza, eu não ousaria... Isso é uma ordem. O rugido de Zain ecoou nas paredes de pedra, assustando alguns pombos que descansavam nos beirais. Ataque-me como se quisesse me matar. Se você se segurar, eu mesmo cortarei sua cabeça por insubordinação. O capitão avançou. O golpe foi forte, tecnicamente perfeito, mas previsível. Zain desviou com um passo lateral preguiçoso, sentindo uma irritação amarga subir pela garganta. Ele se lembrava de como Amir lutava. Amir não seguia o manual. Amir usava a areia, usava o sol,
usava a própria arrogância de Zayn contra ele. Amir era fluido como a água e duro como a rocha. Hakim era apenas um bloco de carne empunhando metal. Zayn desarmou o capitão com 3 movimentos brutais, jogando o homem na poeira com mais força do que o necessário. O som do corpo batendo no chão não lhe trouxe satisfação, apenas um vazio nauseante. Ele largou a espada de treino, o metal tilintando no chão de pedra, um som solitário que lembrava o barulho da espada dela caindo em seu quarto dias antes. "Você é tão cego", a voz dela sussurrava em sua mente, implacável. Ele saiu do pátio sem dispensar os homens, caminhando cegamente até seus aposentos. A mesa de jantar estava posta para um banquete, travessas de prata reluzindo sob a luz dos candelabros, mas a cadeira à sua direita permanecia vazia. Ele se sentou, encarando o lugar onde a princesa Amira deveria estar. Não a princesa dos vestidos de seda que ele ignorara, mas a mulher que ele conhecera de verdade. Ele percebeu com um aperto no peito que quase o fez dobrar-se, que não sentia falta do soldado Amir para cobrir suas costas em batalha. Ele sentia falta da mente dela, sentia falta da ironia afiada, da capacidade de entender o peso da coroa sem que ele precisasse dizer uma palavra, da camaradagem que transcendia o gênero e tocava a alma. Ele havia procurado um igual entre os homens e falhado. E quando o destino lhe entregou esse igual no corpo de uma mulher, ele a rejeitou, porque a embalagem não condizia com seu preconceito. A estupidez de seus atos era um veneno que ele bebia a cada gole de vinho solitário. "Preparem meu cavalo", ele disse para a sombra de um servo na porta, "e não quero escolta. Mas, meu senhor, sair sozinho nesse tempo de guerra é perigoso." Eu disse, "Sem escolta." Se ele fosse até ela como um rei cercado de poder, estaria provando que ela estava certa sobre sua arrogância. Ele precisava ir como um homem, apenas um homem. A travessia do deserto foi uma penitência. O vento açoitava seu rosto, a areia entrava em seus olhos, e o sol implacável queimava sua pele. Mas Zayn acolheu a dor. Era a única coisa que parecia real. Quando os muros da cidadela de Jabal surgiram no horizonte, encravados nas montanhas rochosas, ele não sentiu alívio, apenas um terror frio que jamais sentira diante de exércitos inimigos. Enfrentar 1000 espadas era fácil. Enfrentar o desprezo nos olhos da mulher que ele amava, sim, ele finalmente admitia a palavra, pesada e aterrorizante, era uma tarefa para a qual ele não tinha armadura. Ele foi recebido com desconfiança nos portões. Sua fama de guerreiro o precedia, mas a notícia do rompimento do noivado havia viajado mais rápido que seu garanhão negro. No entanto, o selo real ainda tinha peso, e ele foi conduzido não à sala do trono, mas aos jardins suspensos, a pedido da princesa. O local era um labirinto de jasmins e fontes, mas Zayn não teve olhos para a beleza botânica. Ele a viu à distância. Amira não estava usando vestidos de corte, nem o disfarce masculino de Amir. Ela vestia uma túnica simples de treino, os cabelos presos em uma trança prática, e disparava flechas contra um alvo distante com uma precisão letal. Zayn parou, observando-a. Cada movimento dela era poesia e violência. A tensão do arco, a respiração controlada, a soltura. Tuac. A flecha atingiu o centro exato. "Você está respirando muito alto, Zayn", ela disse sem se virar, nocando outra flecha. Ele engoliu em seco, dando um passo à frente. O som de suas botas no cascalho parecia um trovão. "Eu não sabia que você tinha audição de lince, além de todas as outras habilidades que escolhi ignorar." Amira finalmente abaixou o arco e se virou. O olhar dela era ilegível, duro como diamante. Não havia ódio, o que seria mais fácil de lidar. Havia uma indiferença fria, a barreira de quem já decidiu que o outro não vale o esforço da raiva. "O rei veio sozinho?" ela perguntou, erguendo uma sobrancelha. "Onde está seu exército de homens reais?" "Não há homens reais em Al-Zalam", Zayn respondeu, a voz rouca pela areia e pela emoção. "O único homem de verdade que eu conheci era uma mulher que eu fui tolo demais para enxergar." Amira soltou uma risada curta, sem humor. "Palavras bonitas. Você as ensaiou durante a viagem? Ou algum vizir escreveu para você?" "Ninguém escreveu nada." Zayn desabotoou o cinto da espada. A bainha pesada, adornada com rubis e ouro,
a lâmina que havia defendido seu reino por gerações. Ele segurou a arma com ambas as mãos e lentamente caiu sobre um joelho. Não o joelho de um monarca em descanso, mas a genuflexão de um servo diante de sua divindade. Ele estendeu a espada para ela, o punho voltado para a mão de Amira. Eu não vim buscar minha noiva, ele disse, olhando para o chão, incapaz de encarar a luz nos olhos dela. E não vim buscar meu general. Eu vim devolver isso. Amira olhou para a espada, depois para o homem ajoelhado na poeira. A postura dele quebrava todas as regras de etiqueta e poder que ele tanto prezava. O que você está fazendo? Esta espada defende meu reino. Ela só pode ser empunhada pelo guerreiro mais forte, mais sábio e mais leal ao meu lado. Ele levantou o rosto, os olhos negros brilhando com uma sinceridade crua. Eu achei que precisava de um irmão de armas, mas eu estava errado. Eu preciso de alguém que me desafie. Alguém que veja minhas falhas e não tenha medo de apontá-las. Alguém que seja melhor do que eu. Amira permaneceu imóvel, o vento brincando com os fios soltos de sua trança. Você me expulsou, Zen. Você disse que mulheres eram flores. Eu era um idiota, olhando para o sol e reclamando que estava escuro. Ele retrucou, a voz ganhando força. Eu aprendi, Amira, da maneira mais difícil. O palácio é um túmulo sem você. Meus conselhos de guerra são um teatro de fantoches. Eu não quero uma esposa para enfeitar meu harém. Eu quero a parceira que lutou costas com costas comigo no desfiladeiro da serpente. Ele empurrou a espada um pouco mais em direção a ela. Se você não puder me perdoar, use-a. Corte minha garganta agora e me poupe de viver uma vida medíocre sem a única pessoa que me entendeu. O silêncio estendeu-se, tenso como a corda de um arco. Amira olhou para a arma, depois para o homem. Ela viu as olheiras profundas no rosto dele, a poeira da viagem, a total rendição em sua postura. O orgulho de Zen era lendário, e vê-lo desmontado ali, aos seus pés, era uma visão que abalava as fundações de sua própria mágoa. Lentamente, ela estendeu a mão. Seus dedos roçaram o couro do punho da espada, mas em vez de pegá-la, ela a empurrou suavemente para baixo, até que a ponta tocasse a terra. Levante-se, Zen, ela ordenou, a voz suave, mas firme. Ele hesitou, mas obedeceu, ficando de pé. Eles estavam próximos agora. A energia entre eles crepitando como eletricidade estática antes de uma tempestade. Eu não quero sua espada, ela disse, sustentando o olhar dele. Eu tenho meu próprio arco, e não quero cortar sua garganta, embora a tentação tenha sido grande na semana passada. Um sorriso tênue, quase imperceptível, tocou os lábios dela. Mas um rei tolo precisa de conselhos sábios, e um guerreiro solitário morre cedo. O coração de Zen bateu com tanta força que ele temeu que ela pudesse ouvir. Isso significa que Amir morreu, ela disse, dando um passo em direção a ele, invadindo seu espaço pessoal com uma confiança que fez os joelhos dele tremerem novamente. Mas Amira está disposta a negociar uma aliança, desde que os termos sejam claros. Quaisquer termos, Zen prometeu, a esperança inundando seus sentidos como água fresca. Metade do meu reino, todo ele. O que você quiser. Não quero seu reino. Quero seus ouvidos quando eu falar. Quero seu respeito quando eu discordar. E quero saber que, quando olharmos no espelho, você verá nós dois, não apenas a si mesmo. Zen ergueu a mão, tocando o rosto dela com uma reverência trêmula, como se tocasse algo sagrado e frágil, embora soubesse agora que ela era feita de aço. Eu vejo você, Amira. Eu vejo você inteira. E nunca mais desviarei o olhar. Ele se inclinou, e o beijo não foi tímido nem hesitante. Foi o choque de dois mundos colidindo e se fundindo. Havia a paixão reprimida, a saudade e a promessa silenciosa de duas almas guerreiras que finalmente haviam encontrado seu porto seguro. Ela tinha gosto de jasmim e perigo. Ele tinha gosto de deserto e redenção. O retorno a Al-Zalam foi um evento que entrou para as crônicas do reino. Não houve carruagem fechada para a futura rainha. Amira cavalgou ao lado de Zen, em um garanhão branco, com a cabeça erguida e os olhos atentos. O povo, acostumado a ver suas rainhas escondidas atrás de véus e cortinas, aglomerava-se nas ruas, confuso e maravilhado com a visão daquela mulher que exalava a autoridade.
Quando entraram na sala do trono para a cerimônia de união, a corte estava empolvorosa. Os vizires cochichavam, os generais trocavam olhares desconfortáveis. Amira caminhou até o estrado não como uma noiva tímida, mas com a passada larga de quem conhece o terreno. Ela usava um vestido azul profundo, mas na cintura, visível para todos, estava uma adaga cerimonial. Eles se sentaram nos tronos dourados. O grão-vizir, um homem velho e apegado às tradições, pigarreou, olhando nervosamente para os guardas reais que se posicionavam por hábito ao redor do sheik. Vossa Majestade, o vizir sussurrou. A segurança, o protocolo dita que a guarda pessoal deve cercar o trono do rei, especialmente agora que, bem, com uma mulher presente no estrado principal. Zeyn olhou para o vizir, depois para os guardas. Em seguida virou-se para Amira. Ela sustentou seu olhar e piscou, um gesto cúmplice que continha 1000 segredos de batalhas e fogueiras compartilhadas. Com um gesto brusco de mão, Zeyn dispensou a elite de sua guarda. Saiam, ele ordenou, todos vocês, afastem-se 10 passos. Mas, Majestade, o vizir protestou, horrorizado. Quem protegerá o rei? Quem guardará as costas de Vossa Alteza contra traidores e assassinos? Zeyn recostou-se no trono, uma tranquilidade nova e poderosa emanando dele. Ele estendeu a mão e segurou-a de Amira, entrelaçando seus dedos com força. Ele olhou para a corte, para os homens que julgavam o valor pela força bruta, e sorriu, um sorriso verdadeiro, desprovido de medo. Eu não preciso de guarda-costas, declarou Zeyn, sua voz ecoando com a finalidade de um decreto real, enquanto apertava a mão da mulher que era sua, igual em espírito, mente e espada. A única proteção que preciso está sentada ao meu lado. Amira apertou a mão dele de volta, um sorriso desafiador curvando seus lábios, enquanto ela olhava para a multidão estupefata. O reinado do sheik solitário havia acabado. O reinado dos parceiros havia começado, e Al-Zalam jamais seria a mesma. Uma música do James Brown diz: "Esse mundo é dos homens, mas ele não seria nada sem uma mulher." Um grande exemplo histórico disso foi a Rainha Vitória, a chamada avó da Europa. Enquanto viveu, ela foi a única força capaz de manter a paz entre seus netos poderosos, o rei da Inglaterra, o Kaiser da Alemanha e o czar da Rússia, usando apenas sua autoridade matriarcal para impedir que as rivalidades masculinas virassem conflitos armados. Foi preciso que essa mulher partisse para que eles perdessem o controle e mergulhassem o mundo na Primeira Guerra, provando que muitas vezes é a sabedoria feminina que impede os homens de destruírem tudo ao seu redor. O vídeo de hoje é em homenagem a todas as mulheres que são 97% dos inscritos nesse canal. Vocês são incríveis. Espero que tenham gostado da história e se você chegou até aqui, comenta: Xena, a princesa guerreira. Meu Deus, quebrei totalmente o clima, né? Mas vocês já conhecem o espírito do dono desse canal. Amo vocês, minhas inscritas. Sempre por vocês.